Olá, boa tarde. Começa agora mais um bate-papo do programa Você na PUC. Aqui nesse espaço teremos sempre um professor convidado que vai trazer as principais informações sobre a área da fonoaudiologia, como é o caso de hoje, e também quais são os principais detalhes do curso de graduação aqui na PUC São Paulo. Entre os temas abordados hoje estão mercado de trabalho, carreira, intercâmbio, estágios e também as principais tendências dessa área. Você pode interagir conosco, compartilhando as nossas informações e também deixando suas dúvidas aqui na nossa live. E ainda compartilhar nosso conteúdo com seus amigos no Facebook. A nossa convidada de hoje é a professora Lúcia Arantes, coordenadora do curso de fonoaudiologia da PUC São Paulo. Professora Lúcia, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Cláudio. Professora, como é o curso de fonoaudiologia aqui na PUC São Paulo? Para falar do curso de fonoaudiologia aqui da PUC, eu preciso, antes de mais nada, contar um pouco qual é a área da fonoaudiologia. Poucas pessoas conhecem a extensão do trabalho do fonoaudiólogo e o que é exigido na formação desse profissional. A fonoaudiologia, quando eu converso com alunos do ensino médio ou vestibulandos, eles sempre associam com problemas na fala ou então aquela pessoa que usa aparelho e para o aparelho funcionar precisou ir na fono. E a fonoaudiologia, ela tem um trabalho muito mais amplo. A gente trabalha com os distúrbios da audição, voz e linguagem, mas a gente trabalha também com promoção de saúde e trabalha com uma área com áreas que quase ninguém conhece, que é, por exemplo, um trabalho que não necessariamente envolve um distúrbio. É um trabalho com cantores, com atores, um trabalho de voz, um trabalho que envolve promoção de saúde em ambientes ruidosos. Ou seja, é uma área muito ampla, é uma área clínica que sim, atende os distúrbios de linguagem, mas que vai muito além disso. Como é que a gente faz então para formar esse profissional? Ela necessariamente é uma formação interdisciplinar. São necessários o aporte a vários conteúdos. Então, para formar um fonoaudiólogo, ele tem que ter conhecimento da área médica, ele tem que ter conhecimento da aquisição da linguagem, tem que ter conhecimento do funcionamento auditivo e também de questões subjetivas, porque como a gente é um clínico, a gente trata também o sofrimento humano. Então, o fato do curso da PUC, e aí eu vou começar a contar o nosso curso. O nosso curso ele não está nas ciências médicas, mas ele está na Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, porque é exatamente nessa interface entre ciências humanas e da saúde que a gente entende que pode formar um profissional competente. É um curso que tem 4 anos. Os 2 primeiros anos são anos mais teóricos, onde a gente tem os fundamentos e esses momentos de interface com os outros campos. Então, eles vão ter que passar pela psicologia, vão ter que passar pela psicanálise, vão ter que passar pelos estudos de aquisição, anatomia, neurologia. Isso tudo já é metodologia do curso, Ainda né? não é metodologia, como a gente se estrutura como curso mesmo, como grade. Porque nesse tempo, qual é a nossa preocupação dos 2 primeiros anos? É que o aluno não aprenda essa teoria dissociada da prática. Então, essa é a hora que a gente tenta inserir o aluno já em algumas atividades práticas para que ele possa puxar aí todo esse conhecimento teórico que está sendo dado. Na sequência disso, no 3º e no 4º ano, onde o curso não é mais só vespertino, mas não só matutino, mas também tem alguns estágios à tarde, é a hora que ele vai atuar de fato. Então, a gente tem 2 anos que são teórico-práticos e 2 anos mais voltados para o campo mesmo, para o atendimento, para a inserção no trabalho clínico do fonoaudiólogo. E qual é a metodologia utilizada, professora Lúcia? Então, nesses 2 primeiros anos, as aulas são teórico-práticas, algumas aulas só teóricas. A gente tem um tipo de atividade que a gente chama de estudos orientados,
onde é o aluno que vai, a partir do conhecimento que é dado nas aulas teóricas, buscar resolver situações-problema. É a hora que ele vai montar seminários, é a hora que ele vai visitar instituições e conhecer o campo, tá certo? Fazer registros. A gente tenta fazer atividades interdisciplinares, onde a gente tem estudos de caso, porque no primeiro e no segundo ano eles não podem atender. Então a gente traz a prática de uma outra maneira. No terceiro e quarto ano, a gente tem os estágios mesmo. É a hora que eles vão, no terceiro ano, para a DERDIC, e aqui eu preciso contar um pouco o que é a DERDIC. A DERDIC a gente chama de nossa clínica escola, mas na realidade ela é um ser 2. Ela foi credenciada pelo SUS exatamente pela sua excelência. O SER é um centro de educação especializado de reabilitação. Lá eles vão fazer estágios na área de audição, voz e linguagem, e são estágios muito, eu brinco que protegidos, porque eles estão entre os professores. É uma clínica escola que tem um corpo técnico, mas que grande parte desse corpo técnico é também professor do curso. E na DERDIC eles podem conviver, por exemplo, lá a gente tem o Centro de Audição da Criança, que é um centro de excelência. O Centro de Atendimento a Afásicos. Então você tem oficinas. Afásicos são aquelas pessoas que tiveram uma lesão cerebral e tiveram problemas de linguagem, ou então tem quadros de demência, que eles têm atendimento clínico e fazem parte desse centro onde eles realizam oficinas. Então lá eles têm uma vivência muito rica, mas ainda uma vivência um pouco protegida, porque é o início da vida profissional. Lá eles encontram as mais variadas, os mais variados problemas sobre isso, né, professor? Vão ter contato com a prática. Exatamente, é o contato com a prática, com uma equipe multiprofissional. Nós temos médicos, assistente social, psicólogos, enfim, é muito rico esse trabalho, é muito assistido nesse primeiro tempo, eles estão muito em casa, porque começar uma vida clínica não é fácil, então lá é um lugar assim de grande orgulho para a gente. E no quarto ano é a hora que a gente acha que é o momento de ir para a vida. Então é o momento em que eles começam os estágios no serviço de saúde, são os estágios de saúde coletiva. Eles fazem também estágios em hospitais, aí eles vão fazer um trabalho, porque o fonoaudiólogo trabalha em todos os ciclos da vida. Então ele vai fazer o trabalho no hospital, tanto na maternidade, testando se a criança que acabou de nascer escuta ou não escuta, se consegue sugar, se está numa UTI, quanto com os idosos ou com quem está com problema de alimentação, o fonoaudiólogo vai atuar aí. Então eles vão para as unidades de saúde, para a saúde pública, eles vão para os hospitais e eles continuam tendo esse espaço ou na DERDIC ou em outros hospitais, atuando clinicamente. É um momento, e é um momento muito especial, por quê também? Porque é a hora que eles estão escrevendo um trabalho de conclusão de curso. Porque qual é o tripé da formação da fonoaudiologia e da universidade, né? É formação, pesquisa e extensão. Desde o início do curso, os nossos alunos são incentivados a ter esse lado do pesquisador. Então, a gente tem hoje, acho que é uma coisa raríssima, 100% dos nossos alunos que estão se formando esse ano fizeram uma ou duas iniciações científicas. Que daqui a pouquinho a gente pode falar sobre iniciação científica também. Nós estamos aqui no nosso bate-papo de hoje, do programa Você na PUC, com a professora Lúcia Arantes, coordenadora de fono aqui da PUC São Paulo. Professora, e qual é o tamanho das turmas de fono aqui na universidade? Hoje nós estamos abrindo 25 vagas, hoje as turmas eram abertas para 40, a partir de agora a gente achou que era importante reduzir, teremos 25 alunos. A gente sabe sempre, e isso é um assunto que eu sei que a gente vai tocar provavelmente em breve, a gente tem sempre um percentual desses 25 que são bolsistas da Fundação São Paulo, porque a PUC é uma universidade filantrópica. Então a gente trabalha com turmas pequenas porque a gente considera muito importante uma formação singular,
uma formação, e isso é importante, com grupos muito pequenos. Quando eu te falei, eles vão para a DERDIC ou eles vão para a saúde coletiva, para as unidades básicas, são sempre grupos de 8 alunos que têm uma supervisão muito próxima. Então, você tem sempre um supervisor acolhendo 8, 10 alunos. Por isso, nós temos turmas que são menores, para a gente poder dar uma formação mais verticalizada e mais singularizada. Muito bem, professora. Você que nos acompanha, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre bolsas também, que sabemos, né, professora, muitos estudantes têm dúvidas, né, sobre a concessão de bolsas de estudo, como a professora Lúcia falou, as bolsas da Fundação São Paulo e outras modalidades também. A gente fala daqui a pouquinho, ainda nesse bate-papo com a professora Lúcia. Professora, e quais são as possibilidades de carreira na área de fono? Então, como eu acabei de te falar, a gente trabalha em todos os ciclos da vida. Então, o fonoaudiólogo pode trabalhar tanto com bebês, quanto com crianças e adolescentes, como com adultos, tanto adultos quanto idosos, enfim. Quando eu me formei, era fundamentalmente um trabalho clínico, né? Um ou outro profissional ia desenvolver um outro tipo de atividade. Hoje, a gente tem o fonoaudiólogo trabalhando em escolas, assessorando na área de linguagem oral, linguagem escrita, lidando com os problemas de aprendizagem. Na saúde coletiva, isso eu quero abrir um parênteses, porque os nossos alunos têm entrado em muitos concursos, isso tem sido um diferencial importante para a gente. Você tem um trabalho que é esse que não é exatamente um trabalho de reabilitação, que é esse que todo mundo conhece, vai no consultório, a criança que tem problemas de fala, crianças autistas, crianças com síndrome de Down, que são os trabalhos que são às vezes desenvolvidos tanto em consultório particular quanto nas unidades de saúde. Mas o que é importante? Há um trabalho também, que é esse que eu te falei, de promoção de saúde, né? Que vai muito mais na linha da promoção de saúde, da prevenção. E como tem esse trabalho agora, que vai para a área cultural. Então, o fonoaudiólogo, e como é que vai para a área cultural? Trabalhando com artistas, com cantores. Então, aonde tem comunicação, tem um fonoaudiólogo. É um mercado que se abriu. Tem hoje em dia a fonoaudiologia estética, fonoaudiologia forense, que são grandes novidades. É o fonoaudiólogo trabalhando em espaços e abrindo mercado de trabalho. É uma realidade que tem se transformado muito rapidamente de abertura de mercado. Professora Lúcia, como está o mercado de trabalho atualmente? Então, o mercado de trabalho na área da saúde, em geral, ele foi, há alguns anos atrás, a gente teve um decréscimo importante. Hoje, eu vejo, até porque a gente tem essa abertura de espaços, o mercado de trabalho foi muito ampliado. Os nossos alunos hoje estão, todos eles, trabalhando. Os nossos egressos, eles estão também na vida acadêmica. Os nossos alunos, eles estão no Paraná, na Bahia. A gente tem profissionais que saíram daqui e foram para a vida acadêmica. Então, eu vejo um mercado de trabalho que, se houve um momento em que teve uma queda, ele tem se recuperado. O número de concursos públicos que a gente teve nos últimos anos foi muito grande e a gente teve muito sucesso com os nossos alunos. Foi um período, estamos vendo um período muito bom. Professora, um tema muito importante para os estudantes que iniciam o curso é quando chega a hora de ir para o estágio, né? A instituição, a PUC São Paulo, ela possui convênios com instituições para possibilitar que esse aluno ele tenha contato, que ele faça o seu estágio? Nossa, muito. A gente tem tanto os estágios que eu te falei, que são os estágios obrigatórios, que são realizados no curso e com convênios diversos, tanto no domínio público quanto privado. Como a gente tem também, na própria DERDIC, tem um aluno que faz o estágio obrigatório e o estágio opcional. O estágio opcional, que é na área de audição, voz e linguagem, ele é um estágio que o aluno é remunerado para isso.
A gente tem também convênios com empresas de aparelho de audição. A área da audição é uma área importante também. A gente tem convênios com hospitais, ou seja, todos os nossos alunos, os do 4º ano, com certeza, e grande parte do 3º ano, hoje tem, além dos seus estágios obrigatórios, estágios remunerados, que a gente considera também muito importante para que eles possam se manter em universidades que não são públicas. Professora, e qual é a importância do estágio na formação do estudante? O estágio é um momento de articulação mesmo entre teoria e prática, é a hora da formação do profissional e dele conseguir ser protagonista de tudo aquilo que ele pôde aprender nos anos de universidade. O estágio é a formação de fato, é a hora que assim, a transmissão, ela para um clínico é uma coisa bastante delicada, né? Como é que você ensina alguém a ser um clínico? Né? Então eu diria que menos do que ensinar alguém, você faz uma transmissão e essa transmissão se dá a partir de uma supervisão que todo estágio é supervisionado, tem que ser, e é essa supervisão em que a gente consegue transmitir um saber fazer. Professor, e quais são as principais habilidades que o profissional formado em fonoaudiologia ele deve ter nos dias de hoje? Olha, a gente está falando de comunicação, mas a gente também está falando de uma área em que, como ela é diversa e como ela é ampla, eu te diria que existe espaço para diferentes habilidades. Então, do que eu vejo hoje, eu tenho alunos que têm uma habilidade para o atendimento clínico individual. Eu tenho alunos que são envolvidos com programas sociais, que eles são protagonistas de programas sociais de uma forma muito impressionante, assim, no sentido de entrar no serviço de saúde, propor atividades. Eu tenho artistas, né, cantores, que estão aí divulgando o trabalho do fonoaudiólogo, que não só cantam, como preparam a voz para outras pessoas. Enfim, eu diria que uma pessoa que tenha uma habilidade para lidar com o humano, né, e que pense nessa multiplicidade de espaços que a fonoaudiologia oferece. Muito bem. Professora, e sobre as tendências, na sua opinião, quais são as principais tendências dessa área no momento? Então, como eu te falei, é uma área que cresceu muito, que vem crescendo, é uma área que agora está ganhando muito espaço em termos de novas tecnologias. A tendência, ela é considerada, isso é uma pesquisa relativamente recente, uma das 10 profissões do futuro, né? Que isso é um dado novo e importante. Uma das 10 do futuro? Exatamente. Por quê? Muita coisa a gente pode substituir por uma tecnologia. E se fala muito disso hoje, né? Exatamente. Muitas profissões que daqui a 3, 4, 5 anos deixarão de existir e chegarão outras. Eu posso descobrir como se faz um contrato, mas eu não posso tratar da fala de alguém, eu não posso... O contato humano, essa relação face a face, ela é insubstituível. E aonde tiver comunicação, vai ter um fonoaudiólogo. Professora, outro assunto importante, né? Falamos já bastante do estágio, é a questão dos intercâmbios. A PUC São Paulo ela possui convênios com instituições estrangeiras para possibilitar que o estudante ele possa fazer parte da graduação fora ou até mesmo um complemento da sua graduação? Sim, isso é uma diretriz da universidade, esse convênio com universidades de outros países. Então a gente tem um convênio importante com Portugal, já recebemos muitos alunos de lá e também temos alunos nossos que foram para lá, para a Universidade de Setúbal. Muito bem, estamos aqui no bate-papo do programa Você na PUC. Hoje a nossa convidada é a professora Lúcia Arantes, coordenadora do curso de Fonoaudiologia da PUC São Paulo. E uma das perguntas mais recorrentes, professora, sobre o valor da mensalidade do nosso curso. Então, o valor da mensalidade para 2019, ela está entre 1.550 a 1.580. Ou seja, esse valor é um valor anual, professora?
É um valor... Ou seja, é o valor mensal, óbvio. Mensal, isso. 1.550, 1.580, não tenho esse valor exato. O valor mensal gira em torno Exatamente. disso. Como dissemos no começo, muitos estudantes também buscam informações sobre bolsas de estudo. Como funciona aqui na instituição, professora? Então, aqui na PUC a gente tem tanto a bolsa da Fundasp, que eu já falei, né? Quer dizer, é uma universidade... Fundasp, que é a Fundação São Fundação Paulo, exato. Que é a nossa mantenedora. Isso, que tem 20%, que lhe garante a filantropia. Então, 20% dos alunos entram com bolsa. A gente tem FIES, ProUni, tá certo? E tenho que destacar também que, além das bolsas, a gente tem o quê? A iniciação científica, que é remunerada, e parte dos estágios, não os obrigatórios, mas os estágios opcionais, são todos eles remunerados. Ou seja, então a pessoa também ela pode já buscar essas informações no próprio site da universidade, né? Isso. pucsp.br/bolsas, ali tem todo um perfil, então a pessoa pode já acessar e ver se realmente ela se adequa àquelas informações que são solicitadas, se ela está dentro daquele perfil, então entrando na universidade, ela pode concorrer a essas bolsas. Não é isso, professora? Isso mesmo. Muito bem. Professora, e falamos também de iniciação científica, deixamos mais para o final. Então, é um tema também que os alunos buscam muitas informações, os estudantes nos escrevem bastante. Como é que funciona a iniciação científica no curso de fonoaudiologia? Bom, aqui, como eu te falei, a gente tem esse ano que está se formando, e eu acho que o terceiro ano que vem aí também, todos os alunos fazem iniciação científica, são projetos dos professores, que o aluno entra com um projeto próprio no sentido de articulado a um projeto do professor, nas mais diversas áreas. Então, você tem o fonoaudiólogo que vai trabalhar com pesquisas na área de audição, na área da voz, na área da linguagem. Elas são desenvolvidas durante um ano, elas têm que apresentar relatórios. Eles têm uma apresentação na semana acadêmica da universidade no final acho que em novembro, em geral, no final do ano. Esses trabalhos são apresentados, alguns deles são premiados. Na Fono já tivemos mais de uma premiação. E a gente considera esse um eixo super importante porque desenvolver o espírito de pesquisador, o espírito científico, a ideia de um clínico que não vá se fechar no consultório, mas que possa produzir conhecimento, é uma coisa que está no espírito do fonoaudiólogo da PUC São Paulo. Por isso que também é importante enfatizar o quê? Que a gente tem um programa de pós-graduação. Então, grande parte dos nossos alunos que fazem graduação aqui dão continuidade aos seus projetos de iniciação científica na pós-graduação de fonoaudiologia. A gente tem também aprimoramento na DERDIC. Então, os nossos alunos que fazem estágio, às vezes retornam para lá para aprimorar e fazer uma formação em serviço. Professora Lúcia Arantes, coordenadora do curso de fonoaudiologia da PUC. A nossa última pergunta agora. Por que o curso da PUC São Paulo é a melhor opção? Nossa, eu não tenho a menor dúvida, não que eu seja suspeita, mas enfim. Por quê? O curso de fonoaudiologia é um curso da PUC São Paulo, ele é um curso que foi um dos primeiros cursos, é um curso que teve seu início nos anos 70, nos anos 60, a gente foi regulamentado no final dos anos 70, enfim, como profissão. Daqui, dessa universidade, saíram os professores que formaram todos os outros cursos que estão por aí, ou grande parte deles, porque o curso está dentro de uma universidade que tem uma relevância social e uma participação na vida dessa cidade, desse país, muito importante, porque é um curso também que tem... A gente refaz o nosso projeto pedagógico, a gente tem em outro momento de reforma curricular, sempre tentando o quê? Renovar, chegar mais perto do jovem de hoje, que é muito diferente daquele que ficava sentado anotando uma aula durante horas a fio e que fazia a prova. Então, assim, é um curso que tem aceitado desafios, um curso sempre voltado para a formação de um clínico competente, de um profissional ético, e especialmente um curso que nunca desarticula teoria e prática, tentando formar aí um profissional competente para trabalhar
tanto no espaço público quanto no espaço privado. Eu acho que o diferencial da PUC é todo esse conhecimento que a gente tem nesses muitos anos de curso de fonoaudiologia, tentando sempre valorizar o específico da nossa profissão, sem perder a dimensão do papel social do fonoaudiólogo e dessa formação humanística que é característica da PUC São Paulo. Muito bem, professora Lúcia Arantes, coordenadora do curso de fono da PUC São Paulo, agradecemos demais pelas suas informações. Eu que agradeço. Pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Tá, eu só queria lembrar que se o aluno que tiver interesse em conhecer, a gente tem um programa importante que é o hashtag Você na PUC, que é o PUC por um dia. E a gente convida para conhecer exatamente a DERDIC para que ele possa ver a nossa atuação. Isso mesmo. Muito obrigado, professora. Obrigada, Cláudio. Só complementando as informações, como bem disse a professora Lúcia, você pode aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos sobre o curso de fono. É só acessar o site pucsp.br/VC na PUC. Lá você vai encontrar diversas ofertas de aulas que você pode agendar e participar de uma aula aqui na PUC São Paulo. Entre em contato pela nossa página, que um dos nossos representantes entrará em contato com você e você conhecerá a nossa universidade e também, repito, ter acesso a uma aula de fono aqui na PUC São Paulo. Finalizamos aqui a nossa live de hoje, mas em breve voltaremos com outro curso aqui da graduação da PUC São Paulo, no nosso bate-papo do programa Você na PUC. Até breve!